Amém, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Deus. Te bendizemos por tudo que vimos, Deus, por tudo que ouvimos até aqui, Pai. Te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá nessa noite, estarmos na Tua casa, Senhor, como igreja, como Teu povo reunido, Senhor, a fim de termos um relacionamento com o Senhor, Pai. A fim de percebermos o cuidado e o amor do Senhor através do abraço fraterno de um irmão que nos ladeia, Senhor, do compartilhar de vida, Senhor, da Tua igreja, Pai. Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos feito perceber e ver que apesar de tudo que está ao nosso redor, o Senhor é por nós, Pai. O Senhor está conosco, Pai. O Senhor está em nosso coração, Pai. Queremos pedir agora que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai. Que nessa noite o nosso coração seja terra fértil, Pai, a fim de receber a Tua palavra, Pai, e a palavra aí lançada seja como uma semente, Pai, que germine, dê frutos, frutos que glorifiquem o nome do Senhor, Pai. Essa oração que nós fazemos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quero agradecer esse tempo com os irmãos. Amanhã nós vamos estar retornando para Brasília, vamos estar novamente com a nossa família. Mas sempre que venho aqui eu sou muito abençoado pelo cuidado dos irmãos, abençoado pelo carinho que essa igreja sempre demonstra para comigo, para com a minha família, mesmo eles não estando aqui, a gente sente o cuidado, o amor dos irmãos, também por eles, pelas amizades que a cada vez que a gente vem aqui, a gente consegue firmar. Estar com o pastor Gilvan é uma pós-graduação, né? Esse homem, ele inspira o coração da gente, ele nos motiva. Apesar do tamanho dele, ele é um gigante, né? Quem está ao lado dele, realmente a gente sabe o que esse homem representa, o que esse homem tem feito e o que Deus tem feito através da vida dele. Deixo aqui um abraço fraterno, carinhoso e uma palavra de gratidão pela forma que os irmãos têm me tratado sempre quando aqui estou. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Quero ler os primeiros versículos dessa história, a história de cura do endemoniado gadareno, ou endemoniado de Gadara. E eu quero compartilhar com os irmãos essa história, porque de alguma forma a história desse homem muitas vezes se confunde a nossa história de vida, a história das nossas famílias. E o evangelho aqui, ou o evangelista aqui, vem nos dizendo o seguinte, a partir do versículo 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo as correntes, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros em seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com as pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele então responde: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos nele." E Jesus lhe deu permissão, e o espírito imundo saíram e entraram nos porcos. A manada era cerca de 2.000 porcos. E aqueles porcos então atiraram-se de precipício abaixo em direção ao mar e se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esse fato na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de uma legião de demônios assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo
povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicou-lhe para que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por eles, e todos ali então ficaram admirados. Que Deus aplique em nosso coração nessa noite a palavra dele lida. Eu fico olhando a história desse homem e algumas coisas me chamam a atenção. Eu gosto de olhar os detalhes da Bíblia. Esse aqui é o único momento, ou a única história bíblica que nós vemos Jesus negar a uma pessoa o direito de segui-lo. Sempre quando Jesus ele curava uma pessoa, sempre quando Jesus fazia algo sobrenatural, Jesus olhava para aquela pessoa e dizia: então siga-me, venha comigo, me acompanhe, venha ser meus discípulos. Parece que o convite de Jesus a todas as pessoas que se relacionavam com ele era que de alguma forma eles pudessem seguir a Jesus e aquilo que Jesus estava propondo como novo modelo de vida. Mas agora a gente vê um homem que chega até Jesus, e eu acho interessante que o texto bíblico diz que ele suplica a Jesus para que pudesse segui-lo. E Jesus olha para aquele homem e diz: não, você não vai me seguir. Você vai voltar para a sua casa, você vai voltar para a sua família, você vai voltar para o seu povo, e você vai anunciar a esse povo, a sua família, a sua casa, tudo o que lhe aconteceu e como o Senhor teve misericórdia de você. O que me chama a atenção não é somente o fato de Jesus não deixá-lo seguir, mas o fato também de que esse homem tinha uma família, de que esse homem possuía uma família e talvez pela sua situação, pela sua condição de vida, pelo histórico de vida, esse homem está afastado da sua casa. A Bíblia não diz se é um pai ou uma mãe, a Bíblia não diz se é uma esposa e se são filhos, a Bíblia não fala se são irmãos depois de ter os seus pais mortos. A Bíblia diz que esse homem tinha uma família. Eu fico pensando que para uma família talvez o momento mais triste, o momento de maior dor, é quando essa família decide matar em seu coração alguém que passa a ser um estorvo, alguém que passa a ser um objeto de vergonha, alguém que já não dá mais para viver entre nós. Alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, um carro foi parado pela polícia. 3 homens estavam dirigindo aquele carro e a polícia para o carro, manda que aqueles homens abram o porta-mala, e quando o porta-mala é aberto, há uma menina de 17 anos de idade enrolada num tapete, morta. A polícia então prende aqueles homens, os levam até a delegacia, e a grande questão então é: como vocês mataram essa menina e por que vocês mataram essa menina? Um daqueles homens diz: nós não matamos essa menina. Nós simplesmente estamos transportando um corpo que a mãe dela nos contratou para transportar. A polícia então vai até o apartamento daquela mulher, um belo apartamento na Barra da Tijuca, e chega ali então e pega aquela mãe e a interroga, a questiona sobre o que havia acontecido com aquela jovem. Aquela menina havia sofrido uma overdose no seu quarto. A sua mãe, extremamente envergonhada em dizer que a sua filha havia sido morta por uma overdose, para não causar algum tipo de vergonha ou constrangimento para a sua família, decide enrolar a sua filha em um tapete e pedir para que as pessoas ali dessem então sumiço ao corpo daquela jovem de 17 anos de idade. Eu fico pensando quantos de nós temos aberto mão de pessoas que são preciosas a nós. Temos aberto mão de pessoas que são caras a nós simplesmente porque temos vergonha da sua história, simplesmente porque temos vergonha daquilo que elas representam ou aquilo que elas apontam para dentro da nossa casa ou revelam acerca da nossa família. E quando eu olho a história desse homem, eu fico pensando o que esse homem possivelmente fez à sua casa.
O que esse homem possivelmente causou à sua família, qual foi o tamanho da vergonha, ao ponto dele já não mais conviver com a sua família. E a Bíblia diz então que ele mora em um cemitério, em meio a algumas colinas, um homem insano, um homem louco, que as pessoas já não conseguiam mais acorrentá-lo. Mesmo acorrentado, a sua força era tão grande que ele arrebentava as correntes, ele rasgava o seu próprio corpo com pedras. O homem que era um estorvo agora não somente mais para a sua família, mas um homem também que era um peso para a sociedade que ele fazia parte. Mas a história desse homem traz algumas esperanças ao meu coração. A história desse homem traz alguns ensinamentos a nós que estamos aqui nessa noite. A história desse homem mostra o valor que Jesus dá ao ser humano, o valor que Jesus dá a uma vida, independente de quem seja essa vida. Independente do que essa vida represente para a sua família, independente do que essa vida represente para a sociedade que ele está inserido. Jesus, ele não nos olha por aquilo que nós somos, Jesus, ele nos olha por aquilo que nós podemos ser. Jesus não nos olha pelo olhar da comunidade, Jesus não nos olha pelos olhar dos homens, Jesus nos olha pelo seu próprio olhar, e o olhar de Jesus é um olhar de compaixão, o olhar de Jesus é um olhar de graça, o olhar de Jesus é um olhar de restauração, o olhar de Jesus é um olhar que consegue enxergar a vida quando nós só conseguimos ver a morte, o olhar de Jesus é um olhar que consegue ver no coração mais pecador, no coração mais distante, no coração mais destruído, no coração mais afastado de qualquer tipo de humanidade, alguém que pode ser usado para glorificar ainda o nome dele. Eu lembro quando aqueles irmãos coptas foram mortos na beira de uma praia. 10 irmãos, não sei quantos irmãos lembram essa matéria. E o Talibã então cortou a cabeça daqueles irmãos. Eu achei interessante que antes de morrer eles pediram para que pudessem falar sobre Jesus e ao Cristo que eles serviam. E eles falavam de Jesus e tinham as suas cabeças cortadas. Eu lembro então um vídeo que veio o chefe do Talibã então falando que havia matado aqueles irmãos. Eu estava em casa sentado no sofá e eu lembro que naquele dia a minha oração foi: Senhor, mata esse homem. Destrói esse homem agora em rede nacional, para que as pessoas possam ver o seu poder, para que as pessoas possam ver que com o seu povo não se mexe. Destrói esse homem agora, manda um raio na cabeça dele, porque o ódio tomou conta do nosso coração. A gente olha tudo isso que está acontecendo, países em guerra, destruição, fome, perseguição, corrupção. A gente vê gente morrendo em filas de hospitais porque as pessoas estão desviando através de corrupção o dinheiro da saúde. A gente vê um país que está sofrendo na pobreza e tantas coisas ruins acontecendo. E algumas pessoas aí fazendo coisas horríveis, coisas horrendas, maltratando o povo. E o sentimento que nos dá no coração é: Senhor, destrói, acaba, mata. Mostra que existe Deus. Mostra que o sangue do inocente não vai passar em vão. E aí eu fico pensando quantas vezes a gente quer a justiça própria. Quantas vezes a gente quer a justiça das nossas próprias mãos. Quantas vezes a gente olha para dentro da nossa casa, para pessoas que nós amamos, e o fato dessas pessoas não corresponderem ao nosso amor. A gente fecha o coração para essas pessoas. E a gente arranca essas pessoas da nossa vida, arranca essas pessoas do nosso coração. Recentemente, eu vi 2 irmãos brigarem por conta de uma herança. Foi uma briga muito feia e um olhou para o outro e falou: olha, eu não quero mais saber de você, eu não quero mais você. Meu sentimento para você é que você morra. E eles partiram um para um lado e um para o outro. A Covid chegou, o Covid pegou um daqueles irmãos. E aquele irmão então precisou ser entubado. E a grande tristeza daquele outro irmão é porque ele não conseguiu chegar no hospital a tempo de falar a última palavra para o seu irmão. E aquele irmão então entrou para uma UTI.
E eu lembro dele me ligando, dizendo: pastor, em nome de Jesus, ora para que o meu irmão seja restaurado. Eu preciso pedir perdão para ele não pode morrer e a gente ter os nossos laços cortados. Ele não pode morrer e eu não poder falar que eu amo, que ele é mais importante do que as coisas que nós estávamos brigando, do que o dinheiro que nós brigamos, que tudo isso vai passar e tudo isso vai ficar, mas eu, em nome de Jesus, pastor, eu preciso falar com meu irmão. Infelizmente, aquele irmão não voltou. Veio a óbito e no dia do sepultamento daquele jovem, eu fui fazer aquele sepultamento e eu vi a tristeza no coração daquele irmão por já não ter mais visto seu irmão com vida, de não ter conseguido restaurar um relacionamento, de não ter conseguido voltar à sua amizade. Mas eu vejo que algumas coisas nos chamam a atenção nessa história, porque muitas delas se confundem com a história da nossa vida, com as vergonhas que nós passamos, com as lutas que nós enfrentamos, com as dificuldades que nós temos. E Jesus olha para aquele homem e fala o seguinte: olha, você não vai me seguir, você vai voltar para sua casa. A primeira coisa que aquele homem tinha para contar, eu fico pensando quais são as notícias que aquele homem, voltando para sua casa, para sua família, para o seu povo, iria lhes dizer. E aquele homem, então, ele poderia voltar para sua casa, narrar o que lhe aconteceu. E a primeira coisa que aquele homem, ele poderia contar para sua família, para sua casa, é que Deus havia libertado, Jesus havia o libertado de uma legião de demônios. Uma legião de soldados romanos equivale a 6.000 soldados. Quando nós falamos aqui de uma legião de demônios, nós estamos falando aqui de aproximadamente 6.000 demônios que estão agindo na vida de um homem. Independente da quantidade, se é muito ou se é pouco, nós vemos aqui, está registrado nas Escrituras Sagradas, que existe a atuação maligna, existe uma atuação demoníaca, existe uma atuação infernal na vida de uma pessoa. E aqui eu acho que a gente precisa fazer uma pausa, porque se de um lado eu vejo muitas pessoas dando um crédito muito grande para o inimigo, eu vejo que de outro lado, nós como batistas, nós não temos levado a sério tudo aquilo que o diabo tem feito, tudo aquilo que o diabo tem realizado, tudo aquilo que o diabo tem agido e a forma como ele tem agido. A gente nunca vai enaltecer o poder do diabo, porque o poder do diabo está limitado à soberania de Cristo Jesus. Nós temos um Deus que é o Criador de todas as coisas. Eu gosto de Lutero quando ele diz que até o diabo é o diabo de Deus. O diabo é criatura, ele não tem poder na criação, mas ele está aí. E o ministério do diabo é matar, o ministério do diabo é roubar, o ministério do diabo é destruir. É isso que as Escrituras dizem. Só que dentro desse pensamento, muitos de nós achamos que a ação do diabo para nós é nos fazer perder a nossa saúde. A gente vai achar que a atuação do diabo nas nossas vidas é nos fazer ser pobres, é nos fazer passar lutas e dificuldades, e essa não é a ação do diabo. O grande ministério do diabo é acabar com o nosso relacionamento com Deus. O ministério do diabo é arrancar do nosso coração a intimidade com o Senhor, é destruir, é aniquilar qualquer tipo de confiança ou relacionamento que nós podemos ter com o nosso Deus. E se para ele fazer isso, ele tiver que nos dar bons carros, se para fazer isso ele tiver que nos dar dinheiro, se para fazer isso ele nos tiver que dar as coisas boas dessa vida, ele vai nos dar. O diabo não quer que sejamos pobres. O diabo quer que nós sejamos destruídos em nosso relacionamento com Deus. Às vezes a gente olha para algumas dificuldades, lutas que nós enfrentamos e passamos, a gente diz: olha, é o diabo operando.
E aí a gente olha às vezes para algumas riquezas, bênçãos que nós recebemos, e aí a gente diz, olha, isso aqui vem das mãos de Deus. A gente precisa ter o discernimento espiritual de saber que nem todas as lutas estão ali para nos destruir. Às vezes estão ali para nos aproximar do Senhor. Que nem toda a riqueza que vem às nossas mãos e tudo aquilo que nós chamamos de bênção, na verdade é bênção. Às vezes são coisas que nos são dadas para destruir o relacionamento que nós temos com o Senhor. Eu não sei o que tem vindo às suas mãos. Eu não sei o que tem chegado até você, mas uma das coisas que nós precisamos ter é a sabedoria de Deus de entender se aquilo que vem às nossas mãos vem dele, ou são simplesmente armadilhas, ciladas para destruir o nosso relacionamento com ele. A gente precisa entender que nesse mundo existe um príncipe, e o príncipe desse mundo está agindo. A maldade está aí. As coisas ruins estão aí diante de nós e nós estamos vendo o agir do diabo em várias áreas. E a Bíblia não nos esconde isso. A Bíblia não nos esconde. Eu lembro de uma história lá em Brasília que, num concílio, pastor Gilvan, o candidato foi perguntado sobre o diabo. O candidato disse, eu não acredito que o diabo existe. Quem estava na condução daquele concílio era o pastor Heber Vasconcelos, já falecido. E ele decidiu aprovar o candidato. E aí um irmão virou e falou assim, pastor Heber, eu estou admirado do irmão aprovar esse candidato, mesmo sabendo que ele falou que o diabo não existe. E aí o Heber Vasconcelos falou assim, meu irmão, ele vai ser pastor. Logo, logo ele vai saber que o diabo existe. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. Quando a gente começa a caminhar com pessoas, quando a gente começa a olhar a história das pessoas, quando a gente começa a olhar para o coração das pessoas, a gente vê que em grande parte o diabo tem agido. E nós temos dado liberdade para o agir do diabo. E o diabo está aí para destruir vidas, destruir famílias, destruir ministérios, destruir sonhos, destruir vocação. Mas aquele homem foi liberto. Aquele homem foi liberto. Mas aquele homem simplesmente não podia dizer que ele foi liberto pelo Senhor. Ele poderia olhar para a sua família e dizer o seguinte, olha, eu tenho um Cristo, que ele não simplesmente me libertou, mas eu tenho um Cristo que ele me valorizou. Jesus, ele não tinha que ir até Gadara. O texto diz que ele entra no barco, ele passa para outra margem, ele chega na cidade de Gadara, ele liberta aquele homem. E qual é a ação de Jesus? Jesus, ele não continua a sua caminhada depois de ter parado no barco, não, ele volta ao barco e retorna para onde ele estava. Jesus, ele foi ali por causa daquele homem. Não é um acidente no percurso de Jesus. Não é que Jesus estava caminhando e não tinha nada para fazer e vem um homem e clama a ele por socorro, não. Jesus vai até Gadara porque ele tinha algo para realizar ali. Jesus vai até Gadara porque ele queria ter um encontro com aquele homem. Jesus vai até Gadara porque ele queria valorizar aquele homem. Como a gente vê isso? A economia de Gadara era a criação dos porcos. Quando nós olhamos na história, a cidade de Gadara, ela era movida pela criação de suínos. O demônio chega até Jesus, se prostra diante dele, demonstrando a soberania de Jesus e o poder que Jesus tem sobre o demônio. Isso aí me dá a ideia de que nós não precisamos ter medo do demônio. Mas nós precisamos entender que ele tem poder. Nós não precisamos se desesperar diante das atuações demoníacas, porque nós temos um Deus que está ao nosso redor. A Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, a quem possa tragar. Mas nós temos um Deus que está ao nosso redor e o demônio não pode tocar na vida daqueles que pertencem a Cristo Jesus. Quando ele fala sobre Jó,
ele pede permissão para tocar até nos bens de Jó. E precisa da permissão do Senhor para tocar nos bens de Jó, para tocar na vida dos filhos de Jó, para tocar na saúde de Jó. Só um parênteses aqui, conversando com um árabe, e a interpretação dele acerca do livro de Jó, não sei você, mas eu várias vezes já me perguntei por que Deus não matou a mulher de Jó. Porque aquela mulher, ela era uma tormenta na vida daquele homem. E eu lembro que uma vez, pregando sobre isso, acabou aquela mensagem, um árabe me chamou e ele falou comigo. Ele falou: pastor, sabe por quê Deus não permitiu, ou o diabo não pôde tocar na mulher de Jó? E eu falei: isso aí ninguém responde, meu irmão, não está na Bíblia. Aí ele falou: está na Bíblia. E aí ele pegou os originais e começou a ler comigo os originais. E aí ele falou: aqui é o princípio do casamento. Quando um homem e uma mulher casam, eles passam a se tornar uma só carne e um só corpo. Deus falou que ele não poderia tocar na vida de Jó. Então ele não poderia tocar na mulher de Jó, porque tocar na vida da mulher de Jó era tocar na vida de Jó, porque eles estavam ligados um ao outro. E aí a gente vê a importância do casamento. Quando nós nos casamos, nós nos tornamos um só corpo e uma só carne. Voltando, aquele demônio então se prostra diante de Jesus. E o pedido de aquele homem ou daquele demônio a pergunta primeira é: por que vieste nos atormentar? Sei depois o pastor Gilvan vai dar uma aula de Apocalipse aqui para os irmãos, porque a Bíblia diz que lá no final, Satanás, seus anjos e o inferno será lançado num lago de fogo e serão atormentados de dia e de noite. E eu sempre me perguntei quem é que vai atormentar o diabo. Porque a imagem que a gente tem quando a gente assiste o Pica-Pau, e muitos de nós somos seguidos na teologia do Pica-Pau, é aquele diabo na frente da porta, com um tridente na mão, e jogando as pessoas para dentro do inferno. Mas numa visão bíblica acerca do inferno, o diabo não vai estar na porta, o diabo vai estar no lago do fogo, queimando, sendo atormentado de dia e de noite. E alguns teólogos defendem, os pais da igreja defendem que a tormenta ali é experimentar a ira de Deus. É experimentar o cálice da ira de Deus. E a pergunta então daquele endemoniado, ou a pergunta do demônio através do endemoniado é: por que viestes nos atormentar antes da hora? Não nos tire dessa região, nos deixe ainda continuar aqui. E parece que Jesus atende o pedido do demônio. E aquilo para mim causou uma indagação muito grande no meu coração, porque como Jesus atende o pedido do demônio, mas não atende o pedido do liberto que deseja segui-lo. O que Jesus queria mostrar para aquela comunidade, e é por isso que está registrado a reação da comunidade, é que uma alma que nós não damos valor, uma pessoa que não tem valor diante de uma comunidade, uma pessoa que não tem valor diante de uma sociedade, aos olhos de Jesus ela é preciosa. Ele pega aquele demônio e diz: pode ir. Aquele demônio toma 2.000 porcos e se lança do penhasco e morre. A Bíblia diz que as pessoas viram aquilo, foram até a cidade, comunicaram. E eu fico pensando ali que a associação dos porqueiros ali daquela região chegou até Jesus e falou: Senhor, se todo mundo que o Senhor for expulsar demônio aqui, o Senhor matar 2.000 porcos, o Senhor vai quebrar a cidade. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Você vê que a preocupação daqueles homens não é que aquele homem foi liberto e se alegrar com a libertação daquele homem. A preocupação daqueles homens foi o prejuízo que eles estavam tomando, e eles chegam até Jesus, mesmo diante de algo sobrenatural acontecer, mesmo diante de algo maravilhoso acontecer, e dizer: não, Jesus, sai daqui. Não fica até aqui, vai embora.
Jesus, ele não se importa com o que aqueles homens estão pedindo para ele sair dali. Jesus, ele não está preocupado com o valor daqueles portos. Jesus está preocupado com o valor da vida humana. Jesus está preocupado em valorizar alguém que ninguém valoriza. Jesus está preocupado em valorizar alguém que está à margem da sociedade. Jesus, ele olha para aquele coração e ele vê: aqui tem alguém que eu posso fazer uma grande obra, aqui tem alguém que eu posso realizar uma coisa grandiosa. Jesus decidiu escolher as coisas loucas desse mundo. Para Jesus não importa o dinheiro, não importa a casa, não importa o carro, não importa a fortuna, não importa a cabeça de gado, não importa a cabeça de porco. O que para Jesus importa é o coração do ser humano. O que Jesus valoriza é o ser humano. É o ser humano que vai para a eternidade. Nosso dinheiro vai ficar aqui. A nossa conta bancária vai ficar aqui. Mas aquilo que nós construímos para a eternidade, quando nós valorizamos aquilo que Jesus valoriza, nós estamos construindo coisas, estamos colocando o nosso nome em coisas que são eternas. Sabe qual a terceira coisa que aquele homem poderia contar para a sua família? Eu era um homem perdido, morando num cemitério todo cortado, eu era um mendigo, eu era um louco que quando me colocavam correntes, eu arrebentava as correntes com a força brutal, descomunal, desproporcional. Eu era um homem violento. Todo mundo que passava perto de mim, eu agredia. E agora, quando eu fui liberto pelo Senhor, por este homem que me valorizou, eu me encontrei assentado, diz a Bíblia, vestido em perfeito juízo, lúcido. Meus irmãos, só Deus pode mudar a vida de uma pessoa nesse nível. Aquele homem que era um excluído social, que tem o seu coração alcançado por Cristo Jesus, que recebe a libertação de Cristo Jesus. A Bíblia diz agora que as pessoas estão o vendo assentado, vestido, em perfeito juízo. Aquele homem, ele pode dizer que ele foi curado pelo Senhor. Não é só a libertação, é a cura. A obra que Jesus, ele opera em nossa vida é uma obra que é realizada por completo. Eu estava vendo o pastor Gilvan aqui falar o testemunho aqui. A gente olha algumas coisas, eu fico olhando aqueles irmãos lá da Cristolândia. E o sentimento nosso é: gente, a história aqui é a mesma, só muda o personagem. A gente olha e parece que o nosso coração se fecha. Porque a gente traz alguns traumas, a gente traz algumas coisas que passaram nas nossas vidas, na nossa história. Eu sou um filho de um dependente químico, meu pai até hoje luta. Nessa pandemia agora, eu vi meu pai fugir da casa de recuperação, e eu falei assim: agora ele vai morrer. 70 anos de idade, andando na rua nessa pandemia. No dia que ele pegou o corona, eu falei: agora Deus vai tratar o coração dele. Que nada. E às vezes eu olho para a história do meu pai, eu olho para todo o sofrimento que ele causou na nossa família, eu olho para toda a destruição que ele causou na nossa casa. Eu digo: não tem jeito. Tem 50 anos que a minha mãe ora para esse homem mudar. Tem 50 anos que esse homem vive uma vida dissoluta. Ele destruiu a família, foi um sacerdote caído, ele perdeu o casamento, ele perdeu os filhos. Ele não convive com seus netos, ele vive muitas vezes na rua. E às vezes eu olho para o meu pai e eu digo: não tem jeito. Aí eu olho para a história desse homem, eu fico pensando na história do meu pai. Eu fico pensando algum dia se Cristo vai encontrar meu pai, transformar o coração dele, dizer: olha, volta para a sua casa, para a sua família. E diz tudo isso que te aconteceu. O coração se enche de esperança. Eu lembro de algumas crises de alucinação do meu pai pulando os muros, aqueles cacos de vidro pendurados no muro, ele todo rasgado.
A polícia para ele no caminho e ele fala: olha, entraram lá em casa, mataram todo mundo, tentaram me cortar, eu consegui fugir. Eu lembro um dia, eu, minha mãe e minhas irmãs, a gente sentado na sala de casa. Quando a gente pensa que não, um pé é metido na porta, a porta arrebenta, entra a polícia de tudo quanto é lado. A gente apavorado, os caras gritando: cadê, cadê, cadê? Minhas irmãs começam a chorar, a minha mãe se desespera. E entra meu pai dizendo: minha família, cadê minha família, cadê minha família? Eu achei que vocês todos estavam mortos. Louco. Completamente alucinado por causa da droga, por causa da bebida. Quantos de nós temos situações assim? Quantos de nós temos alguém na nossa família que passou a ser um peso, que passou a ser um estorvo? Quantos de nós olhamos para a nossa vida e a gente diz: não, eu sou a ovelha negra da minha família, eu sou o objeto de vergonha, parece que na minha família todo mundo deu certo, só eu que dei errado. Aquele homem olha alguém que o valoriza e diz: não, Jesus, eu vou com você. A minha família não me valorizou, a minha família não me quis, mas o Senhor me valorizou, o Senhor me quis, eu vou com você. Jesus diz: não, você não vai comigo, volta para sua casa, diz o que te aconteceu, que você foi liberto, que você está curado, que agora você vai passar por aquelas portas lúcido, são. Que você tem uma nova história, que você tem uma nova vida. Que você tem uma vocação. Porque o que Jesus faz com aquele homem é dar para aquele homem uma vocação. Volta para sua casa e anuncia para o teu povo o que te aconteceu. Eu fico lembrando da mulher samaritana na beira do tanque. Uma mulher desvalorizada pela comunidade. Interessante que quando Jesus vai conversar com ela, ela é estranha. Ela diz: olha, como pode tu, um judeu, pedir água para uma mulher samaritana? Ela chegava na beira daquele tanque num horário que ninguém ia. Por causa da sua vergonha, as mulheres daquela cidade deveriam olhar e falar: olha quem vai ali, a destruidora de lares. Olha quem vai ali, aquela mulher que rouba maridos. Jesus fala para aquela mulher: olha, vai buscar o teu marido. Ela diz: não, não tenho marido. Aquele que tem olhos como chama de fogo, aquele que conhece as nossas vidas, aquele que sabe a nossa história, aquele que tem o poder de ir no mais profundo do nosso coração. Faltou o português agora. Prescutar. Ele olha para ela e diz: disseste bem. Você já teve 4 e agora o que você vive não é seu. Mas não importa a sua história. Importa que você vai sair daqui hoje sendo uma missionária. Que eu vou dar uma água para você e você vai beber dessa água e você nunca mais vai ter sede. Eu fico pensando naquela mulher olhando para Jesus dizendo: rapaz, você não tem nem um balde para pegar água, você está me pedindo água. Jesus olha para aquela mulher e diz: olha, a água que você pode dar, a gente vai beber e daqui a pouco a gente vai ter sede. Mas eu vou te dar uma água e vai fluir no seu interior. Uma água que você nunca mais vai voltar a ter sede. Uma água que vai saciar a sua sede. Você vai se alimentar do pão da vida e você nunca mais vai ter fome. E eu gosto da profecia de Isaías quando ele diz: olha, eu vou dar pão de graça e eu vou dar água de graça. Venham e comprem, comam, bebam de graça. Aquela mulher tem a sua vida restaurada. Jesus então fala para aquela mulher ir para Samaria. Interessante que aquela mulher vai para Samaria e talvez ali é o registro da primeira missionária nas Escrituras Sagradas. Porque quando Jesus chega na Samaria, a notícia do que ele havia feito já tinha chegado. O texto bíblico aqui está dizendo que aquele homem está em Gadara. Gadara está em Decápolis. 10 cidades extremamente importantes. E o evangelho chega nessa cidade por causa desse homem.
O evangelho começa a ser anunciado em Decápolis por causa de um endemoniado. O evangelho começa a ser anunciado em Decápolis por causa de um homem que vive no cemitério, louco, alucinado, mas que tem um encontro com Cristo Jesus, tem a sua vida mudada, tem a sua vida transformada, ele tem o seu coração cheio de esperança. Jesus dá a ele um ministério. E às vezes fica a pergunta no nosso coração: pastor, como pode um negócio doido desse acontecer? A Bíblia diz que o evangelho é loucura para os que perecem. A Bíblia diz que o Senhor escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as inteligentes. E é assim mesmo, gente. Deus usa gente que a gente não espera. Deus usa os incapazes. Deus usa os homens pesados de língua. Deus usa aqueles que a sociedade não consegue ver, mas Deus ele consegue ver, e Deus ele consegue enxergar esses corações. Deus ele não deixa em Decápolis um homem, Deus ele não deixa em Decápolis um anjo, Deus ele não deixa em Decápolis simplesmente um grande profeta, não. Deus deixa em Decápolis um homem doido, que teve a sua vida restaurada. E Jesus olha para aquele homem e diz: volta. Volta e anuncia, volta e fala, volta e diz o que lhe aconteceu. E quando as pessoas olharem para você, você diz: olha, sou eu mesmo, só que agora eu estou diferente, porque eu encontrei Cristo Jesus. Quando a gente olha esse negócio aqui, gente, lá na frente a gente vai ver que Rufo e Rufino, eles vêm dessa região. A gente vai ver que grande parte dos apoiadores do ministério de Paulo, eles saem dessa região. A gente vê que o evangelho começa a ser anunciado então por causa desse homem. Por causa desse homem. Eu queria que a gente pensasse aqui nessa noite. Talvez tenha gente aqui que esteja precisando de libertação. Talvez tenha gente aqui nessa noite que tenha filhos que estão sendo cavalos do inimigo. Gente, Deus não me deu filhos para ser cavalos do diabo. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e feliz o homem que enche deles a sua aljava. O meu filho, o seu filho, ele é herança do Senhor. Eu lembro que por várias vezes na madrugada eu acordava com a minha mãe com a mão na minha cabeça orando. E a minha mãe é infiltrada. Minha mãe é infiltrada. Sempre tem uns infiltrados no meio da igreja. Os irmãos pentecostal. Minha mãe é infiltrada. Eu lembro que minha mãe orava em voz alta. Até hoje ela faz isso. Às vezes 3 horas da manhã eu estou dormindo, o telefone toca. Aí eu vou ver no telefone: minha mãe, bota no ao vivo a voz aí que eu vou orar por você agora, que eu estou orando aqui agora. Aí ela ora. Eu tenho uma irmã que mora com ela ainda, minha irmã fica doida. Minha mãe, Éber do céu, minha mãe começa a orar de madrugada. E ela acorda a gente, eu não consigo voltar a dormir. Mas eu louvo a Deus, porque hoje eu posso olhar para trás. Eu lembro que eu novinho, minha mãe orando pela minha esposa, minha mãe orando pelos meus filhos. Já pelos netos, dizendo: olha, que meu filho tem uma mulher que ame a Deus. E Deus contemplou a oração da serva dele. Porque apesar de ter a história do meu pai não se repetiu na minha vida. E hoje eu olho para os meus filhos, eu oro pelos meus filhos, eu já oro pelas esposas dele. E eu olho para os meus meninos e digo assim: olha, você vai crescer, e você vai arrumar uma mulher bonita. E você vai ter uma casa legal, e você vai servir a Deus, e você vai servir a sua igreja. Você vai amar a Deus acima de todas as coisas. Você entende isso? Você entende que Deus fez você para a glória dEle, que Deus criou você para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Não aceite nada menos do que isso. Você é herança do Senhor. Você foi um presente que Deus me deu. Eu sou um filho adotivo.
E eu lembro nas minhas crises, quando eu descobri da minha adoção, minha mãe me falou ainda novo. Eu olhava e falava assim: mãe, mas a minha mãe não me quis. E aquilo causava dor, e eu lembro da minha mãe olhando para mim e falando assim: filho, tem tantas pessoas aí que tiveram gravidezes indesejadas, você não. Eu pedi a Deus um filho e Deus me deu você. Você é resposta de oração. Eu lembro como aquilo enchia de alegria o meu coração. Hoje eu olho para trás, eu falo: não, mas eu não sou um filho rejeitado. Mas na cabeça da minha mãe: não, você é o presente, você é a herança que Deus me deu. O que nós estamos ministrando sobre a vida dos nossos filhos. Às vezes nós estamos levando o nosso filho ao fracasso, porque a gente diz: olha, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo outro. Não, o que nós precisamos dizer para os nossos filhos é que eles foram criados para glorificar a Deus, que eles foram chamados para serem homens e mulheres segundo o coração de Deus, que eles estão aqui para manifestar toda a grandeza de Deus, e se assim eles entenderem, eles terão a sua vida satisfeita em Deus. Quantos de nós estamos com os nossos corações machucados e feridos? Mas a gente tem um Cristo que veio e nos valorizou. Quantas mulheres eu tenho atendido com seus corações entristecidos, porque vivem ao lado de sacerdotes caídos, homens que não representam o Cristo. Homens que não têm a capacidade de entregar a vida, entendendo que a vida deles, se for ao ponto de entregar, para que a sua esposa possa sobreviver, assim eles devem fazê-lo. Porque esse é o exemplo que Cristo nos deu, esse é o exemplo que Cristo nos ensina como maridos, como esposo. Homens que têm ferido o seu relacionamento com as suas esposas, e por causa disso também estão com seus relacionamentos feridos com Deus. A carta de Pedro vai dizer que nós precisamos tratar a nossa esposa bem, porque se nós não tratamos a nossa esposa bem, Deus ele não vai ouvir as nossas orações. As nossas orações são interrompidas. Quantos de nós temos nos preocupado com isso? De pastorear o coração das nossas esposas, de olhar para o coração das nossas esposas, entender que elas têm valor. Gente, o feminismo chegou. E a grande desgraça do feminismo é que ele tem destruído toda a beleza da feminilidade bíblica. Mas em contrapartida, a gente tem visto uma sociedade que tem tentado feminilizar a masculinidade. E às vezes isso tem enchido o nosso coração de medo. E às vezes eu fico olhando a forma que eu estou tratando os meus filhos, e eu não estou expressando uma masculinidade bíblica, na verdade a gente está expressando um machismo. E daqui a alguns dias, pastor Gilvan, a gente vai começar a voltar a ver casos de homens dentro da igreja batendo nas suas mulheres. Porque a gente tem perdido o exemplo do que é uma masculinidade bíblica, do que é ser um homem bíblico, do que é ser um homem como Jesus foi. E a gente tem deixado o mundo ditar para a gente o que é ser mulher e o que é ser homem. E por conta disso a gente tem machucado pessoas, a gente tem ferido pessoas. Às vezes eu paro para o meu coração e eu pergunto assim: quem é os grandes exemplos de homem que a gente tem? Quando eu penso em machismo, né? Em um homem macho, né? Eu fui da época do MacGyver, do Rambo. E aí eu fico pensando assim, um homem igual o Rambo, né? Portão, aquela faixa assim pendurada, uma arma. Mas aí às vezes eu paro, eu fico pensando assim: quem é o homem que mais parece com Jesus que eu conheço? E eu lembro do irmão Gislando, o zelador lá da igreja Batista Esperança. Homem simples, homem humilde, homem manso no falar, um homem amável no trato, um homem que não é áspero, um homem que tem a sua palavra temperada com sal, um homem firme nos seus posicionamentos, mas um homem que quando nos chama a atenção, ele chama com amor, e aquilo fere o coração da gente, ao mesmo tempo que derrama um bálsamo de cura no coração. E aí eu fico pensando, esse homem, ele é parecido com Jesus.
Eu fico pensando se eu preciso ser um homem parecido com Rambo, ou um homem igual o irmão Gislando, parecido com Jesus. E aí eu vejo a Bíblia me apontando que eu preciso ser um homem parecido com Jesus. A Bíblia me dá o padrão do que eu preciso ser como pai, do que eu preciso ser como esposo, do que eu preciso ser como homem diante da sociedade. Mas hoje a gente tem visto relacionamentos quebrados entre pais e filhos, porque a gente decidiu trilhar os caminhos dos homens e não os caminhos de Deus. A gente decidiu andar nos nossos próprios corações, e muitos de nós perdemos os nossos filhos porque nós não fomos a expressão viva de Deus dentro da nossa própria casa. Eles olharam para nós, eles olharam para o nosso coração e eles viram a hipocrisia de lábios que aqui dentro da igreja estavam com as suas mãos levantadas louvando ao Senhor, mas que dentro de casa essas mesmas bocas e esses mesmos lábios não eram abertos para abençoar, mas são abertos para amaldiçoar, para causar tristeza, para causar dor, para matar sonhos. Quantos de nós temos matado sonhos das nossas famílias? Quantos de nós temos visto as pessoas quererem mais estar no mundo do que dentro da nossa própria casa? Aquilo que era para ser um lugar de paz, aquilo que era para ser um lugar de alegria. Quantos de nós temos visto a nossa casa ser um lugar de tormento, de desespero? Quantos pastores perderam o coração dos seus filhos? Porque os seus filhos viram eles amarem mais a igreja do que amar a sua própria casa, a sua própria família. Quantos de nós temos perdido as nossas guerras? Mas o que enche meu coração de alegria, meus irmãos, é que nós temos um Cristo que vem ao nosso encontro. Um Cristo que para a sua agenda para ter um relacionamento comigo e um relacionamento com você. Um Cristo que entra dentro de um barco e ele atravessa o mar simplesmente para ter um encontro com você. Eu tenho uma plena certeza que Deus está aqui nessa noite. E aquele mesmo Cristo que operou lá no passado, ele continua operando aqui hoje. E aquele mesmo Cristo que libertou lá no passado, ele continua libertando nos dias de hoje. E aquele mesmo Cristo que valorizou a vida daquele endemoniado, ele é o Cristo que continua valorizando o ser humano ainda hoje. Que é o Cristo que ama a família, que é o Cristo que ama o seu povo, que é o Cristo que sente a alegria quando o seu povo está no caminho de deleite. A gente nessa noite, a gente pode olhar para o Cristo. A gente nessa noite, a gente pode se relacionar com o Cristo. A gente nessa noite, a gente pode clamar ao Cristo. Eu quero te convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Que você coloque diante de Deus nessa noite aquilo que tem te atormentado. Talvez você tenha andado com seu coração ferido, talvez você tenha andado com seu coração entristecido. Talvez você tenha olhado para a sua vida e falado: olha, as pessoas não me valorizam, o meu esposo não me valoriza, a minha esposa não me valoriza, os meus pais não me valorizam, os meus filhos não me valorizam. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus está aqui. E uma das grandes profecias que nós encontramos lá no livro de Malaquias é que vai chegar o tempo que o coração dos filhos há de se converter ao coração dos pais. O coração dos pais há de se converter ao coração dos filhos. Que a glória de Deus, o conhecimento de Deus há de encher toda a terra e nós seremos alcançados pela glória do Cristo. Pai, nós estamos diante do Senhor, Deus, nessa noite, Pai. Nós queremos colocar os nossos corações, as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Nós queremos colocar diante do Senhor as nossas tristezas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, Pai.
Nós queremos colocar diante do Senhor as nossas dores, as nossas incertezas, Pai. Nós queremos nessa noite entender que o Senhor é o Deus que há de enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, que o Senhor há de derramar o teu bálsamo e curar corações que estão feridos, Pai. Que o Senhor há de dar uma resposta, Senhor, aos momentos de incerteza do nosso coração. Que o Senhor há de trazer clareza onde nós estamos vendo escuridão. Que o Senhor há de trazer vida, Senhor, aonde nós só vemos morte, Pai. Pai, o teu Santo Espírito está aqui, Senhor. A tua palavra diz que o teu Santo Espírito passeia no meio da tua igreja, Pai. E ela conhece cada coração, Senhor. Ele conhece cada coração, Senhor. E nessa noite o Senhor devolva alegria, Pai, a corações entristecidos. Que nessa noite, Pai, em nome de Cristo Jesus, Pai, que o Senhor renove o amor, Pai, de homens e mulheres, Pai, que só dividem um lar, um teto, mas que já não dividem mais uma vida, Pai. Que essa noite seja uma noite de restauração. Que nessa noite o Senhor possa ir nos lugares mais profundos, assim como o Senhor foi com Jonas, Pai, na profundeza das águas. E ir a corações que estão distantes do Senhor, Pai, mas que aqui há pais, há mães, há filhos, esposos, esposas, que estão orando, Senhor, pela conversão dos seus entes queridos, Pai, que nessa noite, em nome de Cristo Jesus, Pai, seja uma noite do derramar da Tua graça, seja uma noite do derramar da Tua misericórdia, seja uma noite de salvação, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Assim como o Senhor agiu no passado, que o Senhor continue agindo. Que nós possamos aprender a descansar no Senhor, a descansar na força do Teu poder, Pai. Entender que o Senhor, Pai, está realizando, continuar realizando grandes coisas em nós e através de nós, Pai. Pessoas que por conta do seu pecado, Senhor, por conta da sua história, acham que não podem servir ao Senhor. Que nessa noite o Senhor venha encher o coração delas na esperança, Pai, de que elas podem ter uma vocação, de que elas podem ter um ministério, de que elas podem realizar uma grande obra, Pai, que glorifique o nome do Senhor, Pai. Encha, Senhor, a Tua igreja de dons, Pai. Encha a Tua igreja, Pai, de homens e mulheres que irão abrir a boca e anunciar os grandes feitos do Senhor, Pai. Promove, Pai, um grande avivamento, Pai, em nossas vidas. Um grande avivamento, Senhor, no meio da Tua igreja, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos a Ti, em o nome de Cristo Jesus. Amém.